coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Olá, sejam muito bem-vindos ao Diálogos dessa semana. Você já sabe, toda sexta-feira às 20 horas temos um programa inédito com conteúdos novos, orientadores novos, mediador novo, né? Eu sou hoje o mediador desse programa, sou o preletor Fábio Dumer Camargo e hoje nós vamos falar de um tema que é o medo, como eliminar o medo, esse fantasma que às vezes nos sabota e impede que nós manifestemos e extraiamos a vida infinita que habita o nosso interior como filhos de Deus. Mas antes, eu gostaria de convidá-los já de imediato para que você dê aquele like bacana, inscreva-se nas notificações e também compartilhe com seus amigos, né? E bora ser feliz! Eu estou hoje muito bem acompanhado aqui com um seleto time de grandiosos preletores da Seicho Noye. Gostaria de começar apresentando a todos a nossa queridíssima preletora em grau sênior, né? Valéria Aparecida Batista. Seja bem-vinda, preletora Valéria. Olá, é uma grande alegria, né, poder estar aqui novamente no programa Diálogos, participando deste momento com esse tema tão bacana, né, que nós vamos falar, que as pessoas precisam, né, ouvir, né, que a gente sabe que tem muitas pessoas aí sofrendo com esse mal. Obrigada. Sem dúvida, preletora, muito obrigado. Tenho a alegria de ter conosco também na nossa mesa de hoje, nosso ilustre preletor em grau master, preletor Milton Kazuno Irimatos. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. Estamos aqui para tentar destrinchar essa questão aí que tem, de alguma forma, atormentado a humanidade, que é o medo, né? Mas no final do programa, todo mundo vai estar melhor. Opa, com certeza. Né? É isso aí, vamos lá. Seja bem-vindo, uma alegria compartilhar a mesa com você, preletora em grau sênior, Yara Regina Colombo. Muito obrigada, preletor Fábio, obrigado, amigos que estão acompanhando o programa com a gente. É uma alegria e realmente é um tema que tem sido discutido em muitas esferas da vida, não é só em casa, não é só no trabalho, é na escola, em muitas esferas. Então, que o programa de hoje seja realmente uma luz na vida de todos aqueles que estão acompanhando a gente. Muito obrigado, preletora Yara. Então, de imediato, eu já gostaria de fazer uma pergunta, especialmente para o preletor Milton Kazuno Irimatsu, né? Preletor, é a pergunta mais capital, talvez, do nosso programa de hoje. O senhor tem medo do escuro? Brincadeiras à parte, né? Mas até o final do programa nós vamos querer saber se o senhor tem medo do escuro. Mas quer responder, viu? Preletor, como eliminar o medo, esse grande inimigo da humanidade e das pessoas em geral? Primeiro a gente entendendo o porquê da conveniência de eliminar o medo, né? O medo é desnecessário. E o professor Masaru Taniguchi ensina que o medo é a raiz de muitos outros males, muitos outros pensamentos negativos. E ele vai dando exemplos aí, né? Isso tudo está na Verdade da Vida, volume 7. Então ele diz, a gente tem ciúme por quê? Porque tem medo de perder a pessoa amada. A gente fica com rancor por quê? Porque nós temos medo de estarmos perdendo nossa dignidade. A gente tem ódio das pessoas, por quê? Porque temos medo de que elas nos roubem a felicidade, né? Então, por aí ele vai mostrando que o medo é um sentimento que dá origem a muitos outros inconvenientes da nossa vida e por isso que é preciso eliminá-lo, né? Agora, na mesma Verdade da Vida, volume 7 que eu já citei, o professor Masaru Taniguchi ensina o seguinte, na minha edição está na página 124, diz lá, né? Assim sendo, diz ele, basta eliminar o sentido de medo e todos os demais sentimentos negativos se dispersarão como uma tropa que perdeu seu comandante. Mas como eliminar o medo? Que é a pergunta, né? Isso não é tão difícil, olha só, não é tão difícil, né? Já deu esperança. Pois medo é algo que desaparece naturalmente quando passamos a manter nas camadas mais profundas da nossa mente a convicção de que eu sou um com Deus, vivo junto com o universo e todas as coisas e fatos, independentemente, aqui é importante, da sua aparência fenomênica, trabalham em plena harmonia para o meu crescimento. Então, se aparecer o diabo na sua frente, não precisa ficar com medo.
de alguma forma vai contribuir para o seu crescimento. Sim. E mais à frente ele diz, quando através da meditação Shinsokan, talvez as pessoas não saibam, né, mas é uma das práticas religiosas da Setionê, na qual nós reservamos um tempo da nossa vida para conversar e sentir e aprofundar nosso sentimento de união com Deus. Alcançamos o elevado estado espiritual, tomamos consciência da nossa união eterna com aquele que nos governa, que é Deus, e ao nos conscientizarmos de nossa união eterna com Deus, nasce do profundo da alma a certeza íntima de que tudo neste mundo, não importa qual seja a aparência dos fatos, está se movimentando no sentido de nos fazer crescer cada vez mais. Então isso é importante. A gente veio aqui, na face da Terra, está ligado ao propósito de vida, né? Para que a nossa alma cresça. Esse é o fator mais importante. O restante são jogos, né? Se vai ganhar dinheiro, se vai perder dinheiro, se vai ter 30 namorados, isso tudo é jogo, né? Sim, sim, sim. Mas o importante é crescer Perfeito. a nossa alma, né? Perfeito, então, diretor. a gente vai perdendo o medo do medo, ao sentir que tudo, independentemente do que está aparecendo na minha frente, está agindo para que eu cresça cada vez mais. Preletor, me chamou a atenção na sua fala que nós não estamos lidando contra algo, lutando contra algo, mas sim de uma mudança de um ponto de vista que tem a ver com a nossa relação com Deus, que é a nossa fé. Agora, então, eu gostaria de usar esse gancho para passar a próxima pergunta com a preletora Yara. Preletora, a existência do medo ou o medo nos afetar tem a ver com a nossa falta de fé? Olha que boa pergunta, né? Também acompanhando a fala do preletor Milton, me lembrava que, assim, essa questão da maneira como a gente vê a nossa vida, a maneira como a gente vê o mundo em que a gente vive, as coisas que acontecem, são determinantes para como a gente vai agir. Então, se eu olho para o escuro, não sei qual vai ser a resposta do preletor, tá? Mas se eu olho para o escuro e acho que ele vai me afetar de alguma forma, vai me ferir de alguma forma, eu reajo de forma proporcional a essa sensação que eu tenho. Agora, se eu olho para mim e me reconheço como filho de Deus, se eu reconheço que Deus criou tudo, e se Deus criou tudo, Ele criou tudo perfeito, não tem nada errado, está tudo certo. E as aparências, as coisas que acontecem, elas são, de fato, oportunidades para a gente expandir a nossa forma de ver o mundo, para a gente crescer mais, para a gente realmente ir subindo aqueles degraus e alcançando um patamar bem elevado na vida. Isso faz diferença, o que significa que a gente precisa ter uma entrega total a Deus. Não é parcial, não é agora é conveniente, agora não é conveniente. É uma entrega total, é um confiar plenamente na vontade de Deus. Você perguntou da fé, eu tinha em mãos aqui o livro Revelações Divinas, em que nós temos aqui as 33 revelações divinas escritas, né? E na página 114 está a revelação divina sobre a fé verdadeira. E no finalzinho desta revelação está escrito: a fé verdadeira consiste em acreditar na natureza verdadeira do homem, que não se queima no fogo, nem se afoga na água, e é plenamente livre, onde quer que esteja, no céu, na terra, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, ou em qualquer dos 4 cantos do mundo. Essa é a verdadeira fé. E aí, o medo surge da falta de fé, ele surge porque eu acredito que aquilo veio para me prejudicar, ou porque eu tenho uma forma de ver o mundo um pouquinho mais limitada. Se eu expando a minha forma de ver o mundo, me conecto com a grande vida do universo e entendo que Deus é o todo de tudo, Ele criou tudo, e eu sou criação de Deus, portanto, me entrego nos braços dEle e me entrego totalmente, confio plenamente nele, então não tem por que ter medo, está tudo certo, e a gente vai... Eu imagino, né, desbravando e se autoconhecendo um passo depois do outro. Nossa, que maravilha, hein? Eu queria falar uma coisinha sobre isso. Valéria. Eu me lembro, a preletora Yara contando sobre isso, eu me lembro da minha avó. Minha avó, ela morava... se criou, né, no campo. Então, no campo vem assim muita chuva, chuva muito forte, né? E eles eram criados assim em casa de sapé, né? Imagina a chuva como cai muito mais forte, a intensidade. Quando vem aquele vento, né? Pois bem, quando nós tudo criança, né, meus irmãos somos 4 no total, né? Minha mãe saía, minha avó ficava em casa, sempre morou conosco, e vinha aquele temporal. E ela começava falando de fé,
Ai, minha Nossa Senhora! Ai, minha Nossa... Falando de fé, né? Então, ela chamava Nossa Senhora, chamava, né, a fé, mas daqui um pouco, cada relâmpago, cada trovão que dava, ela... Ai, meu Deus do céu! Se desesperava. Nós todos ali, os 4, ficávamos assim, né? Aí ela falava... Nossa, tá chovendo demais. Entra embaixo da mesa. Colocava nós 4 embaixo da mesa, né? Porque ela achava que a qualquer momento era laje, mas qualquer momento aquilo ia cair, porque Sim. ela tinha isso muito forte. Sim. E você acredita que eu fiquei com medo de chuva? Olha isso. Eu cresci com muito medo de chuva. Quando eu me lembro já com 15 anos, 16 anos, indo para a escola e vinha aquele temporal, eu me desesperava de um jeito. Todo mundo que estava em volta, minha mãe chegou a ir me buscar na escola, porque eu não saía da escola porque estava chovendo e tinha aquela tempestade. Então, também, esse tipo para, assim, as pessoas às vezes não percebem como elas passam medo para as crianças, né? As que estão em sua volta acreditando naquilo que a Yara falou, né? Constrói um mundo limitado para ele, porque ele passou por essa experiência, e ele passa esse medo para a criança. Para dizer assim para a criança, né? Cuidado, viu? Porque eu sei que isso daí, né, dá medo. E eu tive que lutar muito contra isso para sair desse processo de medo. E onde é que a Seitinoye entrou nessa sua Então, superação? nessa época toda, eu ainda não tinha a Seitinoye, né, comigo. Então, por isso o sofrimento foi maior. Por isso o sofrimento foi maior. Então, depois eu fui trabalhando, né, comecei a trabalhar. Então, eu pegava temporada, às vezes, dentro do ônibus, que não é bom. Que você não sabe se vai encher tudo ali, né, de água. Então, cada momento que eu fui passando por aquele, eu mesma fui me adaptando àquela situação para amenizar o medo que eu tinha. E quando eu adentrei a Seitinoye, então isso foi resolvido de vez, né? Porque com a leitura dos livros e tudo mais, você vai vendo que foi aquele medo da sua avó que... né, trazia tudo isso para mim. Verdade. Doutora Valéria, muito interessante o que você trouxe, porque é justamente o gancho que nós vimos para a próxima pergunta. E, doutora Yara, você trouxe uma questão bem interessante, que é o que a Seitinoye proporciona, que é um processo, que a gente vai amadurecendo e evoluindo espiritualmente e a gente passa a lidar com o medo de uma outra forma, até superando, né, de modo até imediato, né? Mas, para o doutor Milton, a pergunta aqui é a seguinte, né? Quando a gente não conseguiu, talvez, né, viver um processo de amadurecimento pela fé, e acontece alguma situação limítrofe, onde a gente tem uma doença capital, uma situação financeira bem, bem difícil, né? E assim, que ameaça até o futuro da pessoa, e ela se vê ali desesperada. Como lidar com o temor nessas horas? Bom, essa pessoa está mais próxima da salvação, né? Você sabe, né? Quanto mais desesperador, mais próximo da salvação está, né? Porque quando está mais ou menos, a pessoa ainda acha que tem uma salvação, consegue dar um jeito, não sei. Quando chega no beco sem saída, aí é onde Deus entra, né? Não tem jeito. A salvação é essa. Só resta isso. A salvação dizia assim, eu de minha parte pouco posso. Enquanto você ficar achando que eu de minha parte ainda posso, aí não se salva. Sim. Mas quando chega numa situação limítrofe que você falou, eu de minha parte nada posso, aí pronto, você abre as portas para Deus agir, né? Tá, e é o problema da entrega mesmo, né? Então a gente se enrola porque não se entrega. Fica naquela, vou ou não vou, né? Mas se vai e se entrega, a coisa se resolve, né? E a gente precisa crer num poder misterioso, absoluto, que estende-se muito além da nossa inteligência, né? E que vai lá solucionar as situações mesmo, né? Então, é assim, não é uma coisa que o ego controla. Que a gente vive numa sociedade que quer controlar tudo, né? Sim. Tudo o controle do ego. Sim. Mas... Na prática, com os instrumentos que a Seitinoye oferece, qual que é esse socorro imediato que as pessoas podem ter nesse sentido que o senhor está falando? Não, voltando sempre, a gente tem 3 práticas religiosas importantes para reafirmar a nossa união com Deus, independentemente do estado que eu estou. São a meditação Shinsokan, a leitura dos livros. Aqui a gente, não sei se está pegando a mesa aqui, né? Mas todo mundo trouxe um monte de livro, né? Mas faz parte, quem é da Seitinoye lê muito, né? Porque todas as palavras que estão aqui, de alguma forma, elas estão te dando um suporte espiritual para você conviver com o medo e suplantá-lo, né? Então, se você ficar realmente sem nenhum tipo de ação, fica mais difícil. Mas se você se entregar na leitura aqui e entregar-se a Deus, né? Porque Deus fala através dessas leituras aqui, né?
E a outra prática importante também é pensar no próximo, né? Então, mesmo em situação limítrofe, há como pensar no próximo. O que eu posso fazer para ajudar o próximo? Então, essas 3 práticas vão reafirmando nossa união com Deus. Precisa fazer, né? Essa união é prática, né? Então, se não fizer, vai ficar só nesse plano aqui que nós estamos, não que não seja importante, né? Mas no esclarecimento intelectual por enquanto, né? Sim. Mas precisa mergulhar, né? Sim. E viver essa força misteriosa, né? A gente não se abre para o mistério porque tem medo, às vezes tem medo do mistério, tem medo de Deus, né, na verdade. A gente não se abre para o mistério porque acha que não tem inteligência suficiente para nos conduzir, mas é o contrário, né? É quando a pessoa está desesperada e se esgotam suas forças, aí que vem a oportunidade realmente de Deus agir. Perfeitamente. E trazendo essa questão de onde buscar, né, essa transformação, essa força, eu já direciono, pegando esse gancho para a Pletoriária. A Pletoriária tem uma frase no livro A Verdade da Vida, volume 13, ou um conteúdo, que é bastante interessante, em que o mestre diz que um dos mecanismos, por exemplo, para se curar, é não pensar na doença e não pensar nem em se curar. Então, que processo mental esse que dá o clique quando a gente pratica e vai ao encontro com os mecanismos que a Seitonoi oferece, mas o que acontece na mente da pessoa para que então o medo seja vencido? Eu vou primeiro dar um exemplo e aí a gente vai para a resposta. Eu, em 2020, eu fiz uma cirurgia de reconstrução do meu ligamento do joelho esquerdo, né? É esportista, né? Atleta. Alto rendimento, sabe como é que Alto é? rendimento foi isso, né? Rompeu. Mas essa é uma história, eu já contei até em algum dos programas. Eu achava que esse ligamento se reconstituiria do dia para a noite. Eu sentiria que ele estaria ali e que Deus tinha refeito. E aí eu entendi que Deus iria refazê-lo através da intervenção de uma médica. E no processo de recuperação, a minha casa tem escada. Então, são 17 degraus, eu tinha que ficar no andar de cima. Eu não tinha como dobrar, né, o joelho. Então, minhas filhas me ajudavam. Leva a salada, leva a comida, desce o prato, faz tudo. E se eu tivesse que descer, era descer no que a gente chama de quinto apoio, né? Você senta na escada, usa os pés e o braço e vai descendo. E um dia eu fui ao toalete, na verdade foi à noite, de madrugada, eu fui ao toalete e minha casa é bastante pequena, são poucos metros, não, entre um cômodo e outro. E eu estava na porta do meu quarto, eu estava a 2 passos e meio da minha cama e meu coração começou a acelerar. E eu estava com aquele relógio que marca batimento cardíaco, e eu comecei a olhar aquilo, e eu sentia o meu coração tremendo, eu não conseguia, eu tinha medo, meu medo era, eu vou dar esses 2 passos, vai arrebentar todo esse monte de ponto que tem aqui no meu joelho, e eu vou ter que fazer tudo isso aqui de novo, e vai perder tudo, e eu não conseguia dar 2 passos, e aí eu não tinha força para falar filhas, que dormiam no quarto ao lado, que era também 2 passos e meio da onde eu estava. Eu devo ter falado filhas, mas ninguém me ouviu porque eu estava tão ali imersa naquela sensação de que ia dar tudo errado. Estava com medo mesmo de me mover. E aí, naquele momento, em poucos segundos, é uma questão de segundos mesmo, né? Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora, que é a oração que está na Sutra, em 30 capítulos para a leitura diária, a oração do dia 30. É a meditação Shinsokan para fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Foi a primeira memória que me veio. Deus está dentro de mim, o paraíso existe aqui agora, e fui respirando. E aí eu consegui dar um passo, virar de costas e me joguei na cama. E aí eu deitei e dormi. E no dia seguinte, a primeira coisa que eu pensei vou fazer agora uma meditação Shinsokan. Uma variação da meditação Shinsokan. Achei no canal da Seitonoi, pus o fone de ouvido e a voz da pessoa que conduzia entrava na minha mente, no meu coração. Em 2 dias, aquilo... Em um dia eu já estava melhor, no segundo dia eu já tinha voltado. Então, tem uma questão na pergunta que você me traz, que é um desejo que a pessoa tem de melhorar, de superar aquela situação. Isso se assemelha ao que o mestre Masaharu Taniguchi, na verdade, volume 1, ele chama de esperança. É um desejo que eu tenho, eu quero melhorar, eu quero passar por isso. E o que ele chama de fé, de novo, esse assunto aqui com a gente, é esse
eu consigo, eu já sou vida de Deus, eu já me vejo fazendo aquele movimento. Então, nessa pergunta que você traz para a gente, eu não vou pensar no mal, porque o mal não existe, Deus não criou o mal. Eu reconheço o que existe. Então, eu reconheço que só existe Deus e a imagem verdadeira. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Então, focar onde você quer chegar. Não adianta. Você sabe onde você quer chegar? Se sabe onde quer chegar, você está indo no caminho que você pretende seguir para chegar onde quer chegar. Agora, se você realmente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar, qualquer trecho que você caminhe, tanto faz. Mas eu acredito que o amigo que está acompanhando a gente sabe bem onde quer chegar e sabe bem que é importante manifestar a natureza divina. Então, é só em comunhão com Deus de verdade. É interessante que, assim, quando criança, a criança não tem medo, né? A criança não tem medo, né? Então, a criança, por exemplo, se ela cai, vamos dizer assim, ela caiu, machucou. O que o pai ou a mãe, o tio, a avó, qualquer coisa, vai lá socorrer a criança? Começa a distrair a mente dela para ela parar de chorar. Não é assim? Olha aqui que bonitinho, olha o passarinho, não sei o quê. Aí a criança, por aquele momento, ele esquece que ele caiu, que ele machucou. Ele vai se direcionar para aquilo. Às vezes ele olha, acha tão interessante, depois ele volta de novo, né? E faz assim... Ai, começa a chorar de novo. Aí ele lembrou do que ele estava. Então, o que eu quero dizer com isso? É mais ou menos isso que a gente está falando, né? Naquele processo de doença, aquele processo de dívida, naquilo. Se você ficar focado naquilo, você não vai conseguir sair daquela situação. Né? Então, o que eu tenho que fazer? É que nem a criança, distrair. Distrair a nossa mente, né? Mas distrair de que forma, né? Ó, o passarinho! Não, né? Então, por isso que a gente tem essa bibliografia grandiosa do mestre, onde a gente vai poder praticar, né? A leitura da sutra, praticar algumas orações, como rapidinha, né, essas orações, né, ter elas já, né, prontas para a gente poder estar usufruindo dela e trazendo esse conforto, né, que é o conforto que traz. Então, você de casa aí, que se está querendo ter acesso a esse tipo de material que realmente liberta a gente em situações assim limítrofes, né? Então, por favor, Livraria Virtual da Seichonoye, livraria.sni.org.br, você vai encontrar muita coisa bacana lá para que você tenha uma vida verdadeiramente livre desse fantasma do medo, né? Que assola em situações assim. Bom, preletora Valéria, você está trazendo exemplos bastante interessantes, né? Da sua vivência. E isso está enriquecendo aqui, porque a gente vai tratar, inclusive, desse item nessa próxima pergunta, que aí eu deixo para você começar e o preletor Milton terminar na sequência o raciocínio, tá? No livro Sua Missão é Vencer, do preletor Junji Miyaura, ele coloca uma situação bastante, até engraçada, né? Porque ele fala que é uma experiência, né, de um líder de safari, um guia de safari, em que ele brincava com o leão e fazia tudo perto do leão ali, e o leão não o atacava, né? E aí ele tinha um rolo de papel higiênico. Daí o professor Junji, ele explica no livro que o fato do leão não atacar esse guia é o fato de que o guia não tinha o medo do leão, porque o medo produz ali substâncias corpóreas que geram um cheiro, né, que atiçaria, o cheiro do medo, vamos dizer assim, que atiçaria o leão, e então ele teria a predisposição de vir atacá-lo, o que não acontecia. E ele com um rolo de papel higiênico, né, um exemplo muito interessante, né? E no livro Reconstruindo a Vida Humana, o professor, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos traz que essa questão para vencer o medo é adquirir uma nova visão da vida. Trazendo esses dois elementos, né, que nova visão da vida é essa, em que a gente consegue ficar calmo diante de uma fera, né, para fazer com que nós não transformemos em fera as situações do dia a dia, buscando, sim, essa nova visão da vida. Criar essa convicção, né? Criar a convicção é o quê? Praticar. Né? Com a prática constante, você vai mudando essa sua sentimento de que eu sou esse corpo carnal, né? Esse conhecimento,
trazendo você para o conhecimento. Eu sou uma existência, eu sou uma auto-manifestação da vida de Deus, né? Então, eu sou um ser diamantino, um ser indestrutível, né? Trazer tudo isso, essa prática que a Seitinoye nos ensina, que nós devemos, né, estar sempre convicto desta verdade. Primeira coisa, sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E exalar isso, né? Porque nesse caso ele fala que o medo, ele exala, né? É estranho isso, né? Exala um odor que os animais, né? Que nesse caso o animal percebia. E falando desse trecho, os amigos aqui vão lembrar do o professor Kawata, né? Que passa uma situação quando ele era... Livro Vida Vigorosa. Vida Vigorosa. Ele era soldado do exército japonês. Né? Porque teve lá uma situação com os lobos, não é? Não é isso? E aí os lobos, naquela noite não atacou. E aí ele terminou o turno dele, voltou para o alojamento, foi um outro soldado e o soldado foi atacado pelos lobos, né? Sim. E aí qual foi a estratégia dele? Ele leu, ele tinha, né, gravado a revelação divina da grande harmonia, que está aqui na Sutra Sagrada, né, que fala na revelação divina da grande harmonia, quando a gente pratica a revelação, lê a revelação da grande harmonia, ele fala, né, quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Né? Tudo será teu amigo. Então ele pensava como ele falava, os lobos são meus amigos, né? Os lobos são meus. E nisso eu imagino que aquele odor que ele estava de medo, né? Exato. Isso foi substituído Sim. por ele, eu e o outro somos um só. Sim. Né? Inclusive, ele fala na primeira pessoa, né? Ele fala com os lobos mentalmente. Ele diz, Exato. olha, eu estou com uma arma, mas no mundo de Deus não existem armas. Né? Então, eu não vim aqui para matar vocês. Né? Então, é muito interessante como isso se desenrola e realmente o cara que rendeu ele na próxima, o soldado que rendeu ele na próxima turno, né? Acabou sendo morto porque temeu, né? Então, um exemplo perfeito que você trouxe também para ilustrar com um caso verídico, né? Preletor Milton, a respeito desse assunto, como é que o senhor colocaria para a gente o desdobramento disso, né? Não, o desdobramento interessante é assim, a gente não está na nossa sociedade vivendo em meio a leões ou lobos, né? Mas a gente está em meio a várias mensagens que nos cercam aí, né? Eu estou falando das propagandas em geral, né? O que elas fazem, as propagandas em geral, é atacar o sentimento de medo. Então, normalmente, a propaganda, seja ela política, seja ela comercial, ela visa atiçar seu medo e mostrar que o que ele está oferecendo é o que vai tirar seu medo. É ilusório isso daí, né? Porque como nós estamos falando aqui, a gente tira o medo com aproximação em relação a Deus. Então esteja sempre perto de Deus através de tudo que nós estamos falando aqui. Dentre tudo que foi falado também tem as nossas academias de treinamento espiritual, né? Temos várias aí ao longo, espalhadas pelo país. Tem as nossas associações locais, tem as nossas regionais, né? Então tem vários lugares onde, além de todas as práticas que estão sendo faladas aqui, você pode frequentar e se afinar melhor com esse ensinamento que diz, estando perto de Deus não há razão para ter medo. Né? Estar perto de Deus significa também você dar valor e reconhecer o valor da sua individualidade. Estar perto de Deus significa que você vai ter consciência cada vez maior do que é sua missão aqui na face da Terra. Tá? E essa missão, quando ela é esquecida por você, pelas mensagens de medo que nos inundam todos os dias, né? Faz com que você tenha problemas, né? Então, de certa forma, esse sentimento de medo também é um coach sofisticado, né? Que faz com que diga assim, eu estou presente aqui, o medo falando para você, eu estou presente para te mostrar que você se afastou de Deus. Enquanto você mantiver essa distância, eu vou estar aqui. Exatamente. Quando você se aproximar, eu vou sair. E se aproximar de Deus significa ter noção da sua individualidade. Essas propagandas todas são cabíveis numa sociedade de cultura de massa, que é o que nós vivemos, né? O que precisa ser preservado aqui é o indivíduo, não o egoísmo, não é isso, mas o indivíduo no sentido de entender que cada um tem uma missão aqui, todos nós, né? E cada um, para cumprir essa missão, tem um centro orientador dentro de si próprio. Então, a Seitinoye, de tudo que foi falado, pode ser resumido também o seguinte, da seguinte maneira também, você tem dois eus. Você tem um eu verdadeiro, que é o Filho de Deus, e esse eu que normalmente nós nos identificamos com esse eu. Eu viajo, eu trabalho, eu estudo, eu almoço, etc. Mas esse eu não é o eu verdadeiro. Não quer dizer que não seja importante, mas
o que existe de verdade é o verdadeiro, que é o Filho de Deus. É uma partição da vida de Deus. Esse eu existe verdadeiramente. Né? Obviamente que esse eu fenomênico, quando fala fenomênico, é o eu aparente, né? Esses corpos físicos que estão aqui, né? Ele está ligado a esse eu verdadeiro. Né? Quando esse eu fenomênico perde essa noção dessa ligação, desse vínculo, aí dá medo mesmo. Aí dá medo. Né? Então, o medo, na verdade, é um professor que está dizendo o seguinte, olha, se você aprender a se aproximar do seu eu verdadeiro, ou seja, do seu centro de orientação que está dentro de você, o medo se esvai. Se você se afastar, eu volto. Sim. Então, na verdade, o medo é nosso amigo, né? Não precisa fugir. Sensacional, E é Leitor. muito legal. Eu lembrei uma história do livro Cigarrete Sempre em Frente, que eu gosto bastante. O leitor Fernando Antônio Mendes Marques, ele relata que a criança pergunta para o pai, qual é o tamanho de Deus? Né? E o pai, como é que a gente responde para uma criança como é que é o tamanho de Deus? E ele faz uma comparação e pede para a criança, olhando para o céu e ver o avião passando, qual é o tamanho desse avião? E aí a criança faz aquele movimento com o dedinho, né? E o avião passando. Olha, pai, o avião é desse tamanho. E o pai, sabiamente, leva a criança ao aeroporto. E naquelas janelas grandes, fala, e esse avião? Esse era o avião que estava lá no céu. Que tamanho que é esse avião? Pai, esse aqui é grandão. Não tinha nem bracinho da criança para falar o tamanho daquele avião. Então, o pletor Milton falava e eu lembrava dessa história, né? Quanto mais próximo eu estou de Deus, através das orações, através das boas palavras, de ajudar o próximo, de uma boa atitude, eu percebo e sinto a presença de Deus como esse avião que estava ali, né? Sim. De trás daquele vidro. Sim. E quanto mais eu me distancio, acreditando que eu sou o eu viajo, o eu não tenho, o eu não posso, o eu não consigo, porque, em geral, vem não do eu tenho, vem do eu não posso, isso é difícil, eu não tenho capacidade, e aí esse buraco, né, distancia cada vez mais a gente do que existe, e aí não é que ele não exista, e não é que ele seja daquele tamanho, né? Sim. Ele é infinito, né? Sim. Deus é infinito, mas pensando aí na alegoria, Sim. a gente olha e parece que ele nem existe, Sim. e as pessoas perdem a fé, Sim. porque elas acham que elas são esse corpo. Né? Sim. E essa é uma questão de perspectiva, mas também é uma questão que a gente acredita na Seitinoye, né? Qual que é essa ligação entre esse eu fenomênico, o carnal, com esse eu verdadeiro que também nos habita, né? E que vai fazer toda a diferença nessas horas, né? Aí a Seitinoye, em todos os livros, atravessa, né, todo o nosso ensinamento, é a questão de que o mestre fala o seguinte, né? Na verdade, o que mais faz mal negativamente para a gente, mais do que o próprio problema que nós estamos temendo, é manter a mente sombria, no sentido de que essa aproximação do eu fenomênico com o eu verdadeiro é justamente iluminar a mente, ter pensamentos iluminados, né? Então, eu gostaria que você, né, com esse exemplo bastante legal do livro, que você complementasse para a leitora Yara. Olha que legal, eu lembrei de uma história, o leitor Milton faz parte dessa história e nem sabe. Já está em todas, hein? Mas é que a gente curioso tem agora, um estreitamento de relação, de amizade, né? Desde a Associação dos Jovens, enfim. Nós apresentamos um evento, numa ocasião, e na carona para esse evento, os amigos me deixaram na Marginal Tietê, próximo à minha casa. Mas para eu chegar na minha casa, eu ainda tinha que passar uma rotatória, subir outra ponte. Eu tinha uns 20 minutos de caminhada, e era 8 da noite. E aí os amigos que estavam no carro, inclusive o leitor Milton, não era o motorista, mas estava junto. Mas você fica aqui? Eu fico, tá tudo bem, não tem problema. 8 da noite eu ia passar no meio de uma comunidade, depois eu ia passar por uma ponte e aí eu fui. E aí eu pensei, meu Deus, né? Qual era o problema de eu pedir uma carona até a porta da minha casa, né? Mas não, eu lembrava da minha mãe falando, sou filho de Deus, Deus comigo, quem poderá contra mim? Ninguém. Esse ninguém é a minha resposta. Minha mãe sempre falava, ponha na sua mente, eu sou filho de Deus. Deus comigo, quem poderá contra mim?
Você sabe que ninguém, porque você é filha de Deus. Então, não há nada que te fira. Então, eu fui fazendo esse caminho e todas as situações, era uma pessoa que vinha na minha direção, era uma pessoa que atravessava a rua, era um carro que vinha mais devagar, era 8 e tanto da noite, era escuro, era uma menina de 18 anos andando sozinha na rua. E aí eu agradeci e pensava, nossa, mas eu podia ter vindo sozinha. Mas meus amigos me deixaram mais perto da minha casa. E fui tendo um sentimento de gratidão. E eu lembro que eu atravessei o viaduto da Pompeia, mentalizando, sou filho de Deus, Deus comigo, quem poderá contra mim? Acho que eu mentalizei tanto isso, que o moço que vinha na calçada, na mesma calçada que eu, até atravessou a rua para eu me sentir mais segura. Acho que ele vibrou e sentiu, assim, é uma moça, deixa eu atravessar para ela não ficar nervosa. Penso eu que foi dessa forma. Então, assim, é prática. As pequenas coisas que a gente aprende na Seitonoye, como essas pequenas orações que a gente tem que ter no bolso, tem que ter na manga. E não adianta ter só na manga. Tem que falar, tem que vibrar, tem que escrever. O problema em si não é o medo, é o como você lida com ele, né? Porque eu podia ficar lá, e há situações como a que eu mesmo relatei, eu podia ter ficado parada lá e não ido até a minha cama, e ficado de pé até o dia amanhecer, até uma das minhas filhas acordar, ou ter ficado parada ali no meio da ponte, ou o amigo ter ficar olhando ali as contas, ou o estado de saúde, sem nada a fazer, com tanta riqueza de prática que a gente tem. Então, precisa... O ensinamento da Seitonoye é prática. Precisa colocar em prática todos os dias, sim ou sim. Preletora Valéria, olha que maravilha. Agora eu nem preciso dizer que vai ser o gancho, porque já está aí, né? Então, aquele ditado vale. Se tá com medo, vai com medo mesmo, mas com a mente iluminada. Ai, é tão interessante isso, porque eu fiz isso. Eu fui com medo mesmo, né? Fazer a minha vida missionária dentro da Seitonoye através de avião. Quem não tem medo de avião? Então, assim, foi uma grata presente da minha chefe, né? Que no caso é a preletora Viviane Rara, hoje presidente nacional da Associação Pomba Branca. E quando é a minha surpresa que ela falou, você agora vai ser a coordenadora do Norte e Nordeste, né? Nossa, que maravilha, que presente, né? Meu filho até falou para mim, né? Mãe, que presente que você ganhou. Bom, tá ótimo. Primeira coisa, o avião. Assim que eu entrava naquele avião, eu ficava tão desesperada, que eu prometia para mim mesma que eu ia, ao retornar, chegar para minha chefe e falar, não tenho condição. Ou você coloca outra pessoa, ou não sei o que a senhora faz, mas eu não aceito mais ir viajar de avião, porque o medo era demais. Era demais. E eu ficava ali, o que os tripulantes, o pessoal ali fazia, eu já achava assim, vai cair? É isso? É, né? E aquele medo ia tomando você de um jeito. Eu ficava durante aquele tempo que eu tinha que ficar em apadrinhamento naquela região, quando eu chegava o dia de voltar, era a noite toda acordando, pensando como seria o retorno. Isso é muito sofrimento. Isso é muito sofrimento, né? Então, o que acontecia? Quando eu voltava tão realizada do meu trabalho missionário que eu não ia para ela e falava isso. Eu perdi a coragem, porque era tão gratificante o que eu sentia de conhecer as pessoas, de ter aquele... E eu falava novamente uma outra viagem. E ia novamente sentir aquelas... Olha, eu digo para vocês, preletora da Seitonoye, e eu fiquei ali, acho que umas 4, 5 viagens com muito medo. Até então que eu decidi. Depois disso tudo, conte-nos esse segredo. É que eu consegui superar esse medo lendo a Sutra Sagrada. Só que eu começava assim, tem muito tempo no avião, né? Então eu vou começar assim. Eu pegava a primeira página da Sutra Sagrada. Sutra Sagrada. O que tem na Sutra Sagrada? Louvor aos apóstolos, chuva de neve, palavras... Eu ia lendo um item por item, porque eu tinha tempo para fazer isso. E eu fui lendo louvor aos apóstolos. Daqui a pouco
atenção, vai, né? Sim, Vai decolar sim. o avião. E eu ali, eu sentava e já pegava a sutra na mão. E aí foi meu, vamos dizer assim, o amuleto, não sei, né? Foi a minha tábua de salvação. Isso eu falo com muita convicção, porque foi e a sutra sagrada. Então eu lia, terminava, lia essa outra. Eu lia a sutra sagrada inteirinha, de um começo ao fim, tudo. Quando eu terminava de ler, eu percebia onde eu estava. Aí que eu percebia onde eu estava, quem estava do meu lado e tudo. Olha. E eu fui fazendo isso toda vez. Hoje, eu até durmo no avião. Olha que legal. Nossa Senhora, hein? Eu sento, dali a pouco eu já estou dormindo. Cruzo os maravilha. braços, arrumo minha Que cabeça. maravilha. Quero ir na janelinha, porque eu não queria ir na janelinha, porque eu tinha Que muito maravilha. medo, né? Eu vou na janelinha, fico olhando, quando o avião faz aquelas manobras, eu fico empolgada com aquelas manobras, olha o mar, olha isso, olha aquilo. Hoje, olha, eu não tenho medo nenhum. Posso falar que eu não tenho medo nenhum. O que é a força das palavras iluminadoras, né, da Sutra Sagrada. Foi. Eu queria dar um recadinho para você também, que você está aí assistindo, está gostando, está entendendo como talvez se livrar desse monstro que talvez você carregava em função dos seus medos aí. Dá aquele like para dar aquela força para a gente, ativa aí as notificações e compartilha esse vídeo para você viver melhor, né, e trazer mais pessoas para que tenham esse entendimento também bastante profundo. Falar em profundo, agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Milton Norimatsu. Profundo. Se for fácil, eu respondo. Se não, elas respondem. Não, mas eu ainda quero saber do negócio do escuro. Nós vamos. Ele vai responder até o final do programa se ele tem medo do escuro ou não, gente. Professor Milton, a gente aprende na Seiichi no Ace, fala especificamente, trago aqui da Verdade da Vida, volume 13, onde o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele fala que transcender o medo é parte de uma vivência de valores verdadeiros que transcendam o medo que vem da ideia de que somos corpos carnais e não seres espirituais. Gostaria que o senhor comentasse isso, parece um pouco conceito meio profundo assim, mas isso é muito claro dentro da Seiichi no Ace, não é mesmo? Então, porque a gente tem aqueles medos ligados à parte biológica nossa, né? E eles têm razão de ser também, né? Porque uma vez que esse corpo carnal é o veículo que nos permite cumprir nossa missão aqui na face da Terra, ele precisa ser preservado, né? Porque se não for preservado com atenção, ele vai perecer antes do término do que nós viemos aqui para fazer. Isso é muito triste, né? Então ele tem esse equipamento chamado corpo carnal e tem um equipamento de medo, né? Tenho medo de fogo, tenho medo de cair, tenho medo de me machucar. Isso é importante para a própria preservação dele mesmo, né? Agora, o problema é quando isso se torna desmedido, fora da medida, né? Então, se, por exemplo, tenho medo de passar fome e não creio na provisão infinita de Deus, eu começo a acumular desnecessariamente víveres e provisões sem que tenha necessidade. Ou acumular dinheiro sem que tenha necessidade, né? Então, o que nós estamos falando aqui é do medo desnecessário, né? Então, nesse sentido, a gente precisa adquirir realmente essa concepção de que somos seres espirituais, né? Então, ao contrário, o corpo tem as suas necessidades a serem satisfeitas porque serve a uma missão. E essa missão é você se tornar aquilo que você veio para ser. A gente tem um destino a ser cumprido, né? Chama-se missão que foi dada por Deus. Tá? Esse é o que precisa ser preservado, né? E os demais coisas virão em acréscimo, inclusive a saúde do corpo carnal, né? Então, se você estiver cumprindo sua missão, se você estiver servindo a Deus que está no seu interior, pode ter certeza que você terá prosperidade, você terá abundância de bens materiais, você terá a saúde necessária, né? Porque você está, de alguma forma, alinhado com aquilo que foi projetado para você ser. Né? Então, chamo de novo a atenção para isso, porque as propagandas que nos cercam, elas te tiram desse centro, elas te colocam no meio da massa, para você ser um consumidor de massa, ou ser um eleitor de massa, na verdade, né? Então, o primeiro Deus que nós temos que servir é esse eu verdadeiro, o Filho de Deus que está dentro da gente. Esse é o Deus verdadeiro, é que nos compete servir. Se a gente começa a servir outros valores, realmente vai ter esse distanciamento que nós falamos em relação a Deus, né?
Sim, sim, perfeito. O senhor trouxe a questão da saúde, que é bastante interessante e importante, né? Que na verdade é uma causa aí de medo. Muitas pessoas estão, às vezes, bem de saúde, estão com medo de ficar doente. Quem está doente está com medo de partir, né? Então, vivem mais em função do medo do que em torno dos seus propósitos e expectativas, né? E na Seichanoi, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos coloca que o estado natural da mente, né, sem as angústias, sem os fantasmas, né, do medo ou das imaginações, né, da criança e tal, é que nos tiram desse estado natural do Filho de Deus, né? E aí, já direcionando para você, Preletor Yara, essa questão de que quando que o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi coloca também, né, na verdade, volume suplementar, que quando a mente sai do estado natural e entra para a mágoa, para a ira, para o ódio, ela acaba dando um comando, uma espécie de comando para as células e para as bactérias que estão ali, para dizer, olha, ataca, né? Semelhante à ordem, né? Semelhante à mágoa, semelhante ao ódio, né? Isso faz com que as células assimilem essa postura mental, e aí o medo e todos esses gatilhos, né, que levam a negatividades dentro da própria mente, acabam prejudicando a ação das células, e o que piora a doença, né? Gostaria que você comentasse um pouco a respeito, Preletor Yara. Olha, a Sutra Sagrada Contínua, a chuva de néctar da verdade, a Sutra para a cura espiritual, ela sempre nos lembra que a gente precisa substituir o sentimento de insatisfação pela gratidão, o sentimento de tristeza pela alegria. E nosso corpo físico, que é templo de Deus, ele tem um propósito, tem uma missão, e é muito legal isso que o Pletor Milton trouxe para nós, esse cuidado que o corpo tem que receber da gente, tendo bons sentimentos, bons pensamentos, boas palavras e fazendo boas coisas. Porque se a gente não tiver esse cuidado com o nosso corpo, a gente está tratando aquilo que Deus nos deu através dos nossos pais de uma forma como se fosse algo insignificante, e não é. Nós somos seres espirituais, vivemos essa experiência humana, e nessa experiência humana esse corpo é importante. Então, eu me lembro que uma vez, inclusive assistindo uma palestra do Pletor Milton, ele falava uma coisa que me ficou muito gravada. A gente vai ao supermercado e a gente compra um sabonete antibactericida para lavar as mãos e matar as bactérias, né? A gente estava fazendo um estudo sobre o canto e louvor à natureza, se eu não me equivoco. E aí, por que você tem esse sentimento de matar as bactérias que tem também uma finalidade, elas também são criação de Deus? E aí eu fiquei pensando, nossa, que doideira, né? O nosso sentimento de medo de que aquilo que foi criado por Deus possa me ferir faz com que eu tenha uma atitude que vem com um sentimento também em relação a... Estou falando aqui da bactéria, que foi o exemplo, e foi também aquilo que você mencionou. O nosso corpo é toda uma sabedoria. Ele está organicamente funcionando como uma engrenagem perfeita. E aí eu vou dar um outro exemplo. Hoje eu estou cheia dos exemplos, né? Maravilhoso. Esses dias eu estava com uma tosse. E aí eu pensei, eu nem quis saber por quê. Não é o porquê, né? E eu fiquei ali pensando, falei, Deus, poxa, essa tosse aqui eu não estou entendendo. O Senhor me ajude, me oriente, e eu preciso entender as coisas da vida de uma forma diferente, porque qualquer reação do nosso corpo nos ensina. Se o medo nos ensina a sermos melhores, qualquer instabilidade na saúde também nos ensina. E aí eu falei, Deus, me ensina de outra forma. No dia seguinte eu estava espirrando. Pedi ser-vos dado. E aí eu mesma comecei a rir, porque a gente joga para o universo e o universo devolve para a gente de imediato. Eu estou falando uma coisa que aconteceu muito, muito recentemente e que me fez refletir como é importante a gente ter esse cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente verbaliza, com os medos que a gente tem com relação ao que a gente ouve, porque a indústria... E aí, assim, a gente também não está aqui para essa pauta, mas a indústria farmacêutica, ou a política, ou as publicidades todas mesmo elas... Mesmo esse sabonete aí. Exato. 99% das bactérias ele mata, né? E depois que a gente usa, vai para a natureza isso aí, né? É vai isso. para a natureza. Eu sou ecológico. Será que é mesmo?
São as reflexões que, quer dizer, você vê ali, isso gera em você uma emoção, um sentimento, e você toma suas atitudes em função disso. Todos esses sentimentos, essas emoções estão aqui. E eles vão se refletir no seu corpo, vão se refletir no seu bolso, vão se refletir no seu entorno. Então, é muito importante. Eu volto a frisar, e os amigos aqui estão frisando a mesma coisa. O ensinamento da aceitoneia é para ser praticado. Então, é muito bonito. Nossa, que lindo que a preletora Valéria, o preletor Milton falou, vai virar um short nos reels da aceitoneia. De verdade, grande coisa, maravilhoso. Mas o grande coisa mesmo é colocar em prática o ensinamento da aceitoneia, viver como um verdadeiro filho de Deus. E aí a bactéria é nossa amiga, tudo, né, ao nosso redor. Estou falando da bactéria porque ela veio aqui, né? Uhum. Ela é nossa amiga, e eu não vou ter mais o sentimento de ódio porque ele não faz parte de mim. Eu vou viver o sentimento de amor. Eu não vou ter mais o sentimento de insatisfação porque eu vou manifestar o sentimento de gratidão. E nisso, o seu sistema imunológico, todo o seu organismo passa a agir de uma outra forma, indo na direção da saúde, né, preletora Yara? Sem dúvida, porque, na verdade, o normal é que não tenha nenhum problema. Eu estava lendo isso no A Verdade, volume 1, até estava comentando com os amigos antes. Eu voltei a ler a coleção A Verdade. Foi uma decisão deste ano, né? E tem um capítulo aqui que fica como sugestão para os amigos, no capítulo Como Vivificar a Saúde, que ele fala do como eliminar a ansiedade. E o professor Masaru Taniguchi fala assim, para curar doenças é preciso serenar a mente, deixando de ter preocupações, ansiedade e ira. E mais adiante ele diz, não se obtém graça se não há sentimento de entrega total. Entrega total significa confiar plenamente na vontade de Deus. Tendo esse sentimento, a pessoa deixa de sentir medo e pode viver todo o seu tempo natural de vida. Isso é maravilhoso, né? Porque Deus deu a vida para a gente, para quê? Para a gente expressar a sua infinitude. Então, a gente tem que fazer isso da melhor forma, porque Deus nos guia, nos guarda, nos protege, nos ampara sempre. Mas a gente tem que permitir que Deus flua abundantemente através de nós. Né? Sim, um sentimento muito importante que a gente aprende na aceitoneia é o sentimento de aceitação, né? Até quando eu era bem novinho na aceitoneia, um preletor foi me testar, né? E aí ele chegou para me dizer assim, e aí, Fábio, você acha que a aceitoneia é uma seita ou não? Eu pensei, não é? Não, é uma religião, uma seita, será que... Aí ele falou, é uma seita sim, ou tu aceita ou tu não aceita. Então esse sentimento de aceitação está lá na Bíblia, né? Jesus Cristo disse, não resistais ao mal, né? Então, aí vem o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, né? E vem dizer o seguinte, né? Que pela lei da manifestação, as leis da mente dizem, né? O que você reconhece se manifesta. E se você teme, você reconhece profundamente, né? Porque você está dando vida e vazão para que aquilo seja uma existência real, mesmo que seja até da sua própria imaginação, né? Temer alguma coisa que, por exemplo, não aconteceu ainda, né? Então você vai acabar sintonizando com aquela situação negativa justamente por temê-la e criando ela, né? E gostaria que você comentasse um pouco a esse respeito, preletora Valéria. A Sutra, 30 capítulos, né? No dia 17... aqui no dia oração, porque aqui essas Sutra em 30 capítulos tem todo o dia do mês, né? Que vai até o dia 30, que minha preletora Yara falou. E no dia 17, ele fala assim, palavras para extinguir o temor, né? Eu não temo, pois sei que Deus é tudo, que nada existe além de Deus, né? Então ele fala, ele me ama, por isso nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. Aonde eu vou, Deus zela por mim, enviando seus anjos para me proteger. E tem... Nossa, esse dia 17, né? Eu lembro que eu saio de casa fazendo as orações matinais e sempre leio o dia, né? A Sutra do dia, a oração do dia. E quando eu leio isso, eu saio tão assim para o trabalho, né? A quem temerei? Né? A quem temerei? Sim. Então, eu saio muito convicta, né? Então, eu acho que as pessoas, elas devem todo dia, né? Ao sair de casa, ou se você não vai sair de casa, mas praticar, né? Uma oração. Tem também o preceito diário, né? Que sempre está ali também para você estar lendo, né? O preletor Milton estava falando das mídias e tudo mais. Eu lembro de algumas pessoas, preletor Milton, principalmente senhoras,
senhoras, que a gente faz muita palestra assim para Pomba Branca, né? Que tem senhoras, tudo, e elas assim nas associações locais, às vezes você está conversando com elas falam, não, mas naquele programa falou que você não pode agora ficar no portão de casa. Porque o pessoal passa ali, né? E pode levar seu celular, pode levar... Quando você tira o carro, vem uma pessoa e te assalta. Então, tem que tomar cuidado, preletora Valéria. Não é assim como a senhora está falando, porque eu estava falando na palestra, algumas coisas assim, né? Sobre a proteção, né? Divina e tudo mais. Então, a gente percebe que as pessoas, quando ela assiste, né? Esses programas, a mente dela é tão envolvida, tomada de um medo, que ela passa a não ter uma vida mais natural, né? Então, assim, para tirar o carro da garagem, é tipo assim, né? Tan, 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 tan. Quem que tá no portão? Quem tá ali, né? Aí, aciona né? Hoje em dia, a maioria dos portões controle remoto, tira o carro, coloca já sai de novo olhando para todos os lados, né? Sim. Então, eu falo assim, muitas vezes a gente teve relato de pessoas que estavam no carro e ao vir aquela pessoa que achou que ela ia pedir alguma coisa, entregar um papelzinho na hora do farol ali, parado com o farol, pegou a revista e foi entregar para a pessoa. Sim. Aí abriu, a pessoa pegou a revista assim, saiu e foi no carro de trás e foi assaltar. Olha que interessante. Interessante, porque na hora, aquela pessoa, ela tomou um susto, né? Porque foi com a luz. Então, quando fala assim, sim, né? A luz avança, a treva desaparece. Né? Então, você sair de casa ou ir para os lugares munido, né? Já estando ali porque todos nós somos vibrações. A gente vibra. Né? Então, quando a gente sai de casa com orações, com tudo isso, e vibrando que todos são meus irmãos, né? Porque aquela pessoa, quando ela estava vindo, com certeza ela não pensou, é um assaltante, é alguém assim. Ela classificou como, um filho de Deus que está vindo ali. Eu vou entregar para ele, ele vai ser muito feliz. Quer dizer, o meu gesto de fazer o outro feliz foi a luz. Sim. Cadê a treva? Sim, porque a sua mente sintonizou com outro tipo de vibração que não aquela que estava ali prestes até acontecer. Exatamente, e assim somos nós. A gente vai direcionando a nossa vida, a gente semelhante se atrai. Né? Então, conforme se eu vou nesse caminho, o mal ele não vai me ver. Porque ele não está na sintonia. Perfeito. Né? Então, eu vou encontrar ali, eu vou chegar no banco, não vai ter fila. Quando eu entro na fila, aí a fila se faz atrás de mim. Estava esperando eu chegar. Isso é muito legal, sabe? Você ter assim, sentir que Deus está preparando aquele lugar para qualquer momento em que você chegue, foi preparado por Deus. Sim. Eu acho isso fantástico. Sim. Falamos em manifestar o que a gente crê e o que a gente não crê, mas vocês não vão acreditar, está acabando o nosso programa. E nem parece, né? Não dá para acreditar, porque foi tão gostoso e tão fluido, né? Então, já chegamos naquele momento das partes de encerramento, né, da mensagem final. Eu vou deixar para o leitor Milton Norimatos por último, que aí ele vai responder se tem medo do escuro ou não. Então, vou começar da mensagem final. A leitora Valéria mesmo, né? Já que já está aí, já emenda e deixa essa mensagem magnífica aí dos exemplos que você trouxe. Dos exemplos, né? Então, eu vou encerrar recomendando, porque isso foi o que aconteceu na minha vida e eu sei que isso dá certo, né? Recomendando realmente fazer as orações, né? E na Seitinoye a gente tem vários tipos de orações, vocês que estão aí, né? Participando aí, assistindo esse programa, se abasteça das palavras da verdade, né? Então, minhas orações, né? Minhas orações, ele fala também todo tipo de oração, para tudo tem aqui, né? Então, para você se fortalecer espiritualmente, tudo você vai encontrar neste livro que dá para você colocar aí as mulheres que levam bolsa, né? Para todos os lados, né? Para eliminar males e temores, né? Então, livro, Meditação Shinsokan. Aqui também tem uma parte que fala sobre a meditação para contemplar a aura suave como a lua cheia. Aí aqui vai mudar a sua atmosfera, né? Muda a atmosfera. Então,
você começa a vibrar uma outra atmosfera que você vai atrair coisas maravilhosas. A Sutra, como eu já falei, a Sutra tem 30 capítulos, desculpa que caiu aqui, e a Sutra Sagrada, que a gente não pode deixar também de... E os livros, né? Todos eles. Todos eles. Muito obrigada. Obrigado pelo trabalho. Preletor Yara, deixe-nos o encanto da sua mensagem final. Então, a gente falou de tanta coisa importante, de tanta coisa valorosa, né? E fica no nosso coração que nós somos autorrealização de Deus. Nós nascemos para expressar Deus nesse mundo e a gente vai fazer isso da melhor forma que a gente puder. Abrindo o coração para receber o amor, dando o amor, sendo o próprio amor, olhando com os olhos de Deus, vendo, né, tudo com os olhos de Deus, amando com o amor de Deus, abençoando com a bênção de Deus e percebendo que todos esses desafios que acontecem na nossa vida, eles são para o nosso crescimento, eles são importantes para nós, porque eles vão fazer com que a gente expanda mesmo a nossa forma de ver o mundo. Então, não há o que temer. Eu lembro que tem uma frase, eu nem sei se é uma frase da Seiichi, é uma frase que veio de quando a gente é criança, né? Mas o medo atrai. Né? Quanto mais medo a gente tem, parece que a gente vira imã para atrair as coisas que tememos. Então, se a gente não quer atrair esse tipo de coisa, vamos vibrar aquilo que a gente quer atrair para a nossa vida, tendo uma boa atmosfera, tendo um bom sentimento, sendo boas pessoas, frequentando a Seiichi no Ie. O amigo que está chegando aí na Seiichi no Ie pode procurar aí no sni.org.br/onde encontrar, acha um lugar pertinho da sua casa e esteja conosco. Às vezes a gente não está feliz de ficar sozinho em casa, tem medo de ficar ali. Vem com a gente, né, numa associação local, numa regional, porque esse grupo de amigos, a gente é uma família unida por laços de amor. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui nessa reflexão final. Vamos substituir os sentimentos que não queremos na nossa vida por aquilo que a gente quer viver realmente. Nossa Senhora, agora chegou a bater fundo aqui, né? Muito obrigado, Preletor Yara. Mas a pergunta que não quis calar durante o programa inteiro, Preletor Milton, é o adendo da sua mensagem final. O senhor tem medo do escuro, Preletor Milton Norimanes? Claro que eu tenho. É óbvio. Dentro de mim tem a história da humanidade, né? Sim, sim. Então, a gente vive na nossa vida tudo que a humanidade viveu num curto período de tempo. Sim. Então, quando nós somos crianças, a gente tem medo do escuro. E esse período infantil representa justamente a pré-história da humanidade. Com certeza o homem teve muitos medos, muito maiores talvez do que de hoje, ou não sei. Mas esse medo escuro vem dessa época mesmo, né, em que o homem, ao ver que o sol se punha, ele percebia que todas as coisas ao seu redor ficavam mais complicadas, né, menos distintas, talvez mais ameaçadoras. Então toda essa vivência da humanidade eu vivo dentro de mim. E isso eu vivo durante a infância. Agora, o problema é que se eu deixo essa percepção da criança se estender na vida adulta. Essa é uma das fontes do medo, né? Ou seja, medos que eu passei quando criança, derrotas, frustrações, impedimentos que eu tive e que não são atualizados até o ponto onde eu estou vivendo. Por isso que a Seiichi fala a importância do agora, né? Então, eu preciso estar vivendo agora ou agora, né? E muitas vezes essa criança medrosa está decidindo por mim. Então é tempo de eu falar, né? Eu entendo para a sua criança, né? Eu entendo o seu medo do escuro, mas quem decide sou eu, né? Outra fonte de medo é também o medo doentio do futuro. Então a gente tem ansiedade em relação ao futuro porque a gente vive numa sociedade que acha que o ego é o ditador supremo. É mentira isso daí. É mentira. A gente tem que se abrir para o mistério que é Deus. É o grande mistério. Uma vez, Joseph Campbell, que estudou muito os mitos, ele contou a história de dois policiais que estavam fazendo seu trabalho. E eles estavam patrulhando a área e perceberam que o homem estava na borda de um precipício, pronto para pular. Um deles se adiantou, foi correndo, perdeu o medo das alturas, agarrou a pessoa e os dois só foram salvos, porque o outro patrulheiro conseguiu agarrar pelas calças, né, e manteve, né? Aí o companheiro dele perguntou assim, o que aconteceu? Você saiu correndo? E esse patrulheiro que pulou sem nenhum tipo de reflexão, ele falou, se eu não fizesse isso, eu não viveria. Então, o que o impulsionou ali foi a vontade de Deus.
não é o cálculo do ego. Né? Porque o ego não consegue calcular tudo, né? Sim. A pessoa pode pular que o outro vai vir, vai te segurar. Não consegue. Mas esse mistério que impulsionou é que a gente precisa estar aberto através das práticas que nós estamos realizando, até para a gente fazer contraponto à massa. A massa está presa realmente ao mundo aqui do que é visível, do que é palpável. E não consegue imaginar uma outra instância, que aliás é a instância que nos preside e que nós simplesmente fechamos os olhos para ela, né? Sim. Então, nesse sentido, tenho medo, sim. Lógico que eu tenho medo do escuro, né? E é bom que as pessoas entendam que dentro de si você carrega toda a humanidade e todos os seus medos também. Né? Então, não adianta você se isolar numa ilha e falar assim, não, vou praticar Seichonoye porque você é uma ilha perante os demais. Mentira. Se você está com essa intenção, sabe, não vai se salvar. Sim. Aqui na Seichonoye a gente se salva salvando o outro. Agora, para salvar o outro, você vai sentir os medos da humanidade. Sim. Né? Agora, é o que foi falado aqui extensamente, né? O que nós vamos fazer com esse medo, né? É o que nós falamos aqui durante todo o programa, né? Sim. Então, olha, a gente é muita coisa, viu? Sim. A gente carrega a história da humanidade dentro da gente e isso é importante a gente saber, né? A dimensão que nós somos, né? Sim. E dentro disso a gente vive da melhor maneira possível, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo Dr. Milton, pela doutora Valéria, pela doutora Yara, e me ocorre aqui que alguns pensadores já falaram, né, que o maior medo do homem não é da sua escuridão, mas o medo de brilhar também, né? E pelo Dr. Eni Masakihara tem uma frase bastante bacana dele que diz assim: brilhe não para ser visto, mas para iluminar o caminho daqueles que estão ao seu redor, né? Então, nada mais é do que nós aceitarmos o nosso brilho, o nosso Deus interior e para dissiparmos, né, o medo, né, no sentido de que nós somos filhos de Deus e podemos ir sempre além para manifestar a nossa natureza divina de filhos de Deus. Então, encerrando o nosso programa de hoje, eu queria agradecer a audiência de todos, né? Por favor, faça esse favor para si, para sua família, para o seu destino, para o seu futuro. Inscreva-se no nosso canal, ative, né, o sininho, faça com que essa verdade e essa mensagem chegue a mais pessoas, para que você também sinta a alegria de ser um disseminador dessa luz, dessa verdade. Então, próxima sexta-feira, um novo Diálogos, né, com um novo tema e mais preletores maravilhosos para nós vivermos uma mensagem divina que vai tornar realmente, verdadeiramente feliz as nossas vidas. Muito obrigado e até a próxima. Hoje não dá para você viver só uma programação, não é? Então se programe, deseje. Estarei no Seminário Triunfo Espiritual. Muito obrigado. E com isso você já vai fazendo todo um processo para que isso aconteça. Porque a gente vai observando aquelas pessoas, ano passado parece que foram 40 pessoas que participou, esse ano já foi 100, 110 por aí. Então já foi uma boa, né, um aumento bom. Mas essas pessoas a gente olha assim e fala, nossa, quantas pessoas ali, empresários, donas de casa, né, que largaram tudo assim no sentido de dar um time e dizer, eu vou investir na minha espiritualidade. E uma das palestras foi exatamente a segunda palestra sobre a vida, né, a origem da vida, e nós começamos a falar até chegar a esse momento, você é Deus. Não é fácil, né? Então seria uma palestra assim, mais para o final do seminário, para a entrada, mas algumas pessoas aceitaram, receberam isso assim, procuraram orientação, para leitores isso é muito forte, a gente ainda tem um sentimento muito grande de culpa e tal, mas é sempre aquele ponto, aquele foco, você acha que você é isso que aparenta ser. Nós somos matéria. Esse é o ápice da Seichonoye. A matéria não existe. Foi o despertar do nosso Sagrado Mestre. Então, dentro desse processo, a gente tem que estar ali na orientação, as palestras, aquela coisa toda, até que vai chegando os despertares, né? Aí são os relatos. Então, foram vários relatos, assim, de grandes mudanças. A pessoa ir lá para testar essa vitória que todo mundo busca, né? Mas foram, assim, coisas fantásticas, fantásticas mesmo. Eu fiquei muito feliz. Então, são momentos, assim, grandiosos. Vale a pena, vale a pena. É importante. Eu digo para as pessoas, não, que nenhum motivo fenomênico você seja alegativa para você ir a uma academia. Tome decisão e vá. Tome decisão. Vem aí o Seminário Geral com oferenda de trabalho, Seminário do Triunfo Espiritual. De 4 a 8 de setembro na Academia Sul-Americana
de treinamento espiritual da Seichonoye, de Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5014 2217. Permita-se conhecer o caminho que o fará triunfar pela jornada da vida. Muito obrigado!